Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live da Eco Soluções. Hoje vai ser uma live solo, né? Onde eu vou passar para vocês um pouco de conhecimento de arborização urbana. Né? Eu estou esperando o pessoal entrar aqui, que eu entrei um pouquinho atrasado, que eu tive um pequeno problema técnico aqui hoje, que o meu porta celular para live quebrou. Então eu tive que fazer um improviso aqui hoje para conseguir estar falando com vocês. Tá? Eu vou dar um tempo aqui pro pessoal entrar. É, Hoje foi um dia bem cansativo, aliás. Hoje eu acabei de chegar de Lorena, fui lá levar umas coletas de água para análise no laboratório lá de Lorena. E agora eu consegui chegar ainda aqui para falar com vocês, né? Deixa eu mandar uns convites aqui pro pessoal. Deixa eu ver. Eu não tô conseguindo mandar convite, não sei porquê. Aqui. Deixa eu mandar convite pro pessoal aqui. Vamos lá. Aí, o Jorge entrou. Boa noite, Jorge. Tudo bom? Tô aqui dando um tempo esperando o pessoal entrar, ô Jorge. Que eu acabei me atrasando um pouquinho. Ah lá, pessoal da CSH, Saneamento Ambiental também. Boa noite para vocês que estão entrando. Hoje então, pessoal, nós vamos fazer uma live sobre a arborização urbana, que é um assunto muito importante, né, que ainda não é tratado com a devida importância na maioria dos municípios do Brasil, né? Só quem sabe o que é morar num município quente, né, que tem uma incidência muito grande de calor. Boa noite, Luísa. Sabe o que é você não ter árvores. Boa noite, Thaís. Consegui chegar, Thaís. Foi uma correria danada hoje. Acabei de chegar de Lorena, mas a gente tá aqui para falar com vocês, tá? É, Então, o objetivo hoje é levar um pouco de informação com relação à arborização urbana. Por que isso? Pelo seguinte, tem muita gente que conhece, né, bastante do assunto, tem muita gente que não conhece quase nada e algumas pessoas conhecem um pouco. E muita gente também dá a impressão, principalmente nos grandes centros urbanos, que a árvore acaba sendo um problema, né? Igual acontece em São Paulo, que é muito comum cair árvore em dia de chuva. Mas tem uns porquês, e é isso que a gente vai procurar tratar esses assuntos com vocês, porque árvore boa, urbana, na arborização urbana, tem a árvore correta no lugar correto. Isso é muito importante da gente tratar, tá bom? Então a gente vai procurar tratar um pouco sobre essa questão do que árvore usar para arborização urbana, como deve ser feita a arborização urbana, o que tem de errado em arborização urbana, o que tem de legal, de legislação no Brasil com relação à arborização urbana. Então é um assunto bem abrangente, né? Não é um assunto assim simples de se tratar, porque existem pessoas, inclusive, que não gostam de ter árvore na arborização urbana, por N motivos. Acho que tem perigo dela cair em cima da casa, ou do carro, ou de pessoas. Acho que ela tem árvore que cai folha. Tem árvores que são caduquifólias, né? Elas perdem folha no outono, principalmente, que é uma questão importante. Por isso que é importante saber escolher que árvore plantar e onde plantar, né? Eu lembro que eu fiz um curso de arborização urbana uma vez na Exalc, em Piracicaba, que um dos palestrantes era o grande. Eu acho que é um dos grandes mestres em urbanização urbana do Brasil. Ele é lá do Rio Grande do Sul. Por sinal, Porto Alegre sempre foi um modelo para a arborização urbana, né, no Brasil. E ele citou uma situação bem comum
quando se fala em árvore urbana. Uma pessoa foi até a prefeitura querendo tirar um ipê da calçada, porque o ipê estava entupindo a calha da casa dela. Ipê todo mundo sabe que perde folha, né? Quando ela está na época da florada. O ipê ele só fica com flor, ele não fica com folha. O que aconteceu? Adivinha? A prefeitura foi lá e notificou o proprietário da casa para tirar a calha, mas não tirou a árvore. Então eles sabem realmente a importância que tem uma árvore no meio urbano. Tá? Então, essa questão... Boa noite, Diego. Essa questão da arborização urbana em si, ela tem que ser tratada muito seriamente. Por quê? Porque quando você põe uma árvore, principalmente na sua calçada, próximo à sua casa, voltou. Você pode ter certeza que ela vai influenciar para o resto da sua vida, de diferentes maneiras. Por exemplo, uma árvore, uma alameda, vamos dizer assim. Eu sempre gosto de chamar essa questão quando você tem uma rua que tem muitas árvores de alamedas, né? Quando você tem uma alameda com bastante árvore, você começa a perceber algumas coisas importantes nesse lugar. Quer ver? O primeiro fator que é fundamental é a mudança do microclima local. Você vai ter uma diminuição da temperatura nesse local. É o primeiro impacto que você sente. Por quê? Porque você tem a árvore que dá sombra e que acaba diminuindo aquele impacto direto, principalmente em ruas asfaltadas, né? Que você tem um impacto direto do sol no asfalto, e o asfalto sendo negro, ele absorve muito mais, não é? A questão do calor, e é onde acontece o quê? Você acaba tendo um calor excessivo na região onde você tem sol. Boa noite, Rogério. Aí, um grande amigo nosso, o Rogério Balsante, aí, acabou de entrar aí na live. Então você tem essa questão. Primeira questão é a mudança do microclima que acontece numa rua arborizada. Outra questão importante, por incrível que pareça, você diminui o impacto direto no asfalto das gotas de chuva. Por quê? Primeiro a árvore vai ter que encharcar para depois chegar essas gotas no asfalto. E elas vão diminuir a velocidade por causa da árvore. Isso é outra coisa importante. Outra questão importante, a árvore produz oxigênio, que é uma questão fundamental. Logo, ela capta gás carbônio, né, que é proveniente principalmente dos carros que estão acessando essa rua, e ela acaba o quê? Transformando isso em oxigênio. E voltou. Que é outra questão fundamental, né, com relação à arborização. Outra questão importante, diminuição da poeira, né, principalmente das partículas que vão para dentro das residências, tá? Porque elas ficam presas, vamos dizer assim, agarradas na árvore e acabam indo para dentro das casas, que é outra questão legal. Tem uma questão paisagística fundamental, né, que você agrega valor, agrega até mesmo valor imobiliário em muitos lugares, quando você tem uma árvore bonita próximo à sua casa. Isso é muito interessante por causa do impacto paisagístico também. O grande Jorge Gonzalez, um amigo meu de algum tempo aí, né, que mora lá em Chicago, tá aí também prestigiando a live. Então, você acaba tendo também essa questão dessa mudança paisagística daquele lugar. Isso aí é outra questão muito importante. E também, além disso, você acaba tendo também uma mudança até mesmo do local, com relação a ser um lugar com sombra, né? Muito melhor para você caminhar, para você praticar esportes, para tudo isso. Se você trabalhar com alguns tipos de árvore, você pode até mesmo causar um enriquecimento da biodiversidade do local, tá? Porque, por exemplo, se você põe árvores frutíferas, principalmente para pássaro, tá? Com árvores que produzem flor, para você ter aquela mudança também
paisagismo, deixar a rua mais bela. E também com relação à diminuição das enchentes, para você ter uma ideia. Até isso a árvore ajuda, porque como ela absorve muita água, diminui a quantidade de água que vai entrar direto em contato com o solo e você vai acabar tendo menos problema com relação à drenagem urbana também, que ela vai acabar ajudando até nessa questão. Então, quando você fala em arborização urbana, é todo um contexto de arborização urbana. Outra coisa muito importante quando você pensa na arborização urbana, boa noite, Ana, é que você não pode, de maneira nenhuma, plantar em qualquer lugar uma árvore na rua, por exemplo. Isso tem todo um critério para você fazer um plantio, tá? Primeira coisa, posteamento. A árvore nunca pode ficar abaixo de uma iluminação pública. Isso é fundamental, tá? Porque senão você vai acabar o quê? Fazendo uma poda constante nessa árvore, que vai acabar fazendo uma poda drástica e ela vai perder totalmente a função de arborização urbana que ela tem, tá? Então, escolher o tipo correto de árvore também. Por exemplo, debaixo de posteamento onde tem fio, uma árvore menor, mais baixa, não arbusto. Arbusto é uma coisa, árvore é outra, tá? Eu vejo muito projeto de arbustização por aí. A pessoa planta arbusto na rua e dá a impressão que ela está fazendo uma arborização. Não, isso não é arborização, isso é arbustização, que é bem diferente. Então, árvores menores, por exemplo, nós temos árvores fantásticas para arborização urbana que não estão usadas. Eu sempre gosto de usar árvore nativa, tá? Primeiro porque ela se adapta melhor, né? Ela já é da região. O crescimento dela também vai ser conforme aquela região. Uma muda também para a arborização urbana nunca pode ter menos de 1 metro, tá? Nunca menos de 1 metro. Ela já tem que ter no mínimo 1 metro de altura para você plantar na beira da rua e mesmo assim tem que ser protegida. Isso é outra coisa fundamental, tá? Quando você fala em arborização urbana. Tem uma coisa muito importante também que é muito comum até aqui em Campos do Jordão, tem árvores muito próximo a esquinas. Isso não é legal. A árvore muito próxima à esquina causa outro problema, que é o problema de visualização do motorista com relação à travessia que ele vai fazer ou uma entrada que ele vai fazer numa outra rua. Isso é muito complexo. Então a árvore ela tem que ter uma distância mínima da esquina para você evitar problemas com relação à visualização, tá? Inclusive nós tivemos recentemente, se não me engano, 3 árvores tiradas de 3 esquinas de Campos do Jordão, que elas foram transplantadas para outro local por causa desse problema de visualização. Você não tem visualização nem de pedestre, tá? Essa questão é muito importante. Nós temos um problema sério no Brasil também, principalmente nas cidades mais antigas, que tem um centro antigo, que as calçadas são muito estreitas. Muito estreitas. E, por exemplo, você plantar árvore com um caule muito grosso nesse tipo de calçada, você acaba prejudicando a mobilidade urbana. Por quê? Se você imagine só, você tem que ter, olha como é complexo a arborização urbana. Você tem que conciliar mobilidade urbana que envolve pedestre, carro, bicicleta, deficientes, portadores de deficiência, né? E você acaba tendo que conciliar tudo isso de uma maneira que você acabe não prejudicando ninguém, tá? Então, por isso tem que escolher muito bem que árvore você vai plantar. Se você, por exemplo, tem um bairro onde tem calçadas estreitas e você escolhe uma árvore errada, por exemplo, uma árvore que tem um caule grosso e tem um problema de uma raiz que ela tem um sistema radicular mais superficial, que acaba estourando calçada, acaba estourando asfalto, igual é o caso, infelizmente, do plátano, aqui de Campos do Jordão. O plátano, no passado, ele foi plantado sem nenhum critério em vários bairros de Campos do Jordão. E teve um bairro aqui de Campos que foi tirado todos os plátanos, porque a calçada não comportava o plátano
e o plátano começou, além de prejudicar a mobilidade urbana, ele começou a causar o quê? Um problema nos muros também da rua, porque ele começou a levantar o muro, tá? E fora plantado sem critério, próximo à esquina, próximo a posteamento, atrapalhando a iluminação pública, que daí acaba causando um outro problema, tá? E até eu fiz uma iniciação científica desse bairro até, para um novo modelo de arborização urbana para esse bairro, tá? Que foi um trabalho bem legal que a gente fez, que a gente usou espécies nativas da região, principalmente manacá, pitanga e araçá, né? Uma melatomatácea e duas mirtáceas, tá? Apesar que você tem outras eugênias também bem interessantes para utilizar e tem outras mícias também bem interessantes para utilizar. Então eu acho que tem a variedade que dá para usar é bem grande, tá? Eu aconselho árvores maiores para parque, para onde você tem uma área maior, onde você realmente pode aproveitar a função dessa árvore. Porque imagina você tem uma árvore que ela cresce muito, igual... Vou citar o plátano de novo, que o plátano é uma árvore enorme, ela cresce muito, né? Ela no seu estado natural, ela tem uma copa enorme e a altura bem elevada, com galhos bem consideráveis, com material lenhoso bem considerável. Então, esse tipo de árvore, quando você conduz ela na arborização urbana, ela é complexa. Principalmente quando você ainda tem no Brasil, na ampla maioria das cidades, a fiação aérea, né? Que aqui são pouquíssimos os exemplos que nós temos no Brasil de fiação subterrânea, que é outra questão importante também, né? Que a gente tem que levar em consideração quando vai fazer uma arborização urbana. Por isso, é sempre muito bom, antes de fazer um plantio urbano de uma árvore, consultar a prefeitura ou um técnico que conheça que tipo de árvore, como deve ser plantada, o local correto que ela deve ser plantada, tá? Para não vir causar problemas futuros. Porque, por exemplo, nós temos um exemplo básico de São Paulo, que a Ana está aqui, né? Ela é de São Paulo, ela sabe falar até muito bem sobre isso. São Paulo, nós temos uma grande quantidade de árvores muito antigas, que ainda compõem a arborização urbana, tá? Que é muito comum em São Paulo você achar várias árvores com mais de 100 anos, para você ter uma ideia. E essas árvores, elas, ao longo dos anos, muitas delas sofreram vários tipos de agressões, como, por exemplo, até mesmo corte de raiz, porque eles colocaram uma árvore com um sistema radicular muito superficial. As figueiras, por exemplo. Aí em São Paulo é muito comum aquela que veio da Bolívia, que eu esqueci o nome agora, que dá uma florzinha amarela, que tem até aqui em Campos, está florida agora, nessa época. É até um tipo de jacarandá, mas ele veio da Bolívia, que eu esqueci qual é. Aquela árvore, ela em São Paulo é demais, tá? Então, ela foi plantada em larga escala em São Paulo e elas ficaram velhas. E a árvore tem vida útil. Toda árvore tem vida útil. Não é IP. Não é. Já que eu lembro. Calma que já que eu lembro. Tá? É uma árvore que veio da Bolívia e tem perto daqui do lado da antiga telefônica em Campos do Jordão, tem uma linda dessa árvore, que ela está inteirinha florida de amarelo agora até. Então, ela é uma árvore que dá uma copa linda, ela é uma árvore que dá um caule considerável, mas o que aconteceu? Ao longo dos anos, a cidade de São Paulo cresceu de uma forma absurda. E o que foi acontecendo ao longo dos anos? Foram acontecendo podas nessas árvores, até mesmo na raiz. Por quê? Como são árvores com um sistema radicular muito superficial e que tem uma grande quantidade de raiz, eles acabaram cortando o excedente dessas raízes e deixando só as de baixo. O que causou o quê? Também o desequilíbrio dessas árvores. E também podas mal feitas, porque a árvore ela tem que manter toda árvore ela tem que ter equilíbrio.
Você não pode, por exemplo, podar a árvore só de um lado, o do lado do muro, e deixar do outro lado sem poda. Você acaba desequilibrando a árvore. E o que, que acontece? Imagina uma árvore que você mexeu no caule, você podou, não cuidou do direito da poda, você deixou aquela poda aberta para entrada de cupim, para entrada de fungo, vários tipos de coisa, e daí de repente dá um vendaval. Essa árvore está fragilizada, o que, que vai acontecer com ela? Ela vai cair, infelizmente. Tanto que eu vi um estudo uma vez de São Paulo que fizeram de várias árvores lá, de 2 bairros de São Paulo. Se eu não me engano, 60% das árvores deu problema de algum tipo de infestação de cupim ou problema fitossanitário, tá? Causado por poda mal feita, poda drástica, causado por N problemas, tá? Então, essa questão da arborização urbana, ela tem que começar a ser tratada com mais carinho no Brasil. Por isso, alguns municípios do Brasil, principalmente da região sul do Brasil, começaram a fazer o quê? Um plano municipal de arborização urbana, onde realmente o município começou a cuidar das árvores do município e ampliar a arborização urbana desses municípios. Aliás, nós temos um exemplo magnífico aqui no estado de São Paulo, que é a cidade de São José do Rio Preto, que está fazendo um projeto fantástico. O Otton, eu tive o prazer de conhecer ele na prefeitura lá de São José, ele trabalha diretamente no viveiro. Pra você ter uma ideia, a Secretaria do Meio Ambiente de São José dos Campos, de São José do Rio Preto, fica dentro do viveiro municipal. Só para você ter uma ideia da importância que eles dão para a arborização urbana. Hoje, inclusive, eu liguei lá para falar com o Otton, para discutir um assunto de projeto, e ele estava na rua acompanhando um plantio em uma rua, um plantio de árvore urbana em uma rua de São José do Rio Preto. Se não me engano, tá? Eles plantaram o ano passado algo em torno de 8 mil árvores, e esse ano eles vão plantar mais que isso nas ruas de São José do Rio Preto. Eles estão fazendo uma coisa maravilhosa. Tanto que se você tiver a curiosidade e pegar as imagens do Google, né, do Google Earth, e pegar e jogar em cima o histórico de São José do Rio Preto, vocês vão perceber o quanto a cidade está ficando verde ao longo dos últimos anos, tá? Por causa dessa questão da arborização. Primeiro que é uma região extremamente quente, tá, do país, que tem uma ilha de calor absurda na zona urbana. Você imagina só toda aquela cobertura asfáltica de concreto, prédio, casa, isso aí tudo absorvendo calor, o que você causa no município, tá? Você muda totalmente o microclima do município. Você acaba o quê? Gerando uma grande ilha de calor. A cidade que normalmente já é quente, que no verão chega a quase 40 graus, a sensação térmica acaba chegando perto de 50, que é uma coisa muito complexa isso. Então, por isso, cidades quentes, principalmente, que é o caso da ampla maioria do Brasil, né, precisam sim de melhorar a cobertura das árvores urbanas do município, tá? Isso é fundamental. Para quê? Para o bem-estar mesmo da população. Além de atrair pássaros, além de você aumentar a biodiversidade, né, da vegetação do município. Pensa só você fazer uma alameda, por exemplo, uma rua, né, toda arborizada com ipê, a outra, uma com ipê rosa, a outra com ipê amarelo, a outra com ipê branco, a outra com jacarandá, a outra com manacá, a outra, cada uma com pitangueiras, por exemplo, que são árvores magníficas, que não crescem tanto e pode tranquilamente ficar debaixo de posteamento, né? Araçás, que eu acho fantástico, tem vários tipos de araçás, né? Gabiroba, então tem árvores realmente que são espetaculares para a arborização urbana, né? Eu citei só algumas. Se eu for começar a citar árvore aqui, o Brasil ele é o país que tem a maior biodiversidade de flora do mundo. Só para você ter uma ideia, eu vi hoje uma postagem de um colega meu, do Bioma Brasil, o Rodrigo, que descobriram uma nova espécie de flor carnívora no Cerrado. Nós estamos descobrindo espécie. A gente não conhece ainda todas as espécies que nós temos no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, tá?
Mesmo se você trabalhar com árvores exóticas, como o resedá, por exemplo, que é uma árvore que é muito utilizada, aquelas baurríneas que vêm da Índia, apesar que a gente tem a nossa aqui, né, que é a pata de vaca, que também pode ser utilizada para arborização urbana tranquilamente. O dedaleiro, que é uma árvore lindíssima, de um porte menor, também pode ser utilizado para arborização urbana. Crescimento rápido, uma árvore muito interessante também, que poderia ser utilizada para arborização urbana, tá? Então, sim, o problema nosso é esse. É que mesmo quando a gente tem um problema com árvore, a gente não repõe, entendeu? Aí que está o X da questão, Ana. Nós temos que aprender que nós precisamos das árvores de uma forma ímpar. Nós precisamos muito mais das árvores que elas da gente. Aliás, a gente só, infelizmente, o que a gente anda vendo ultimamente, a árvore tem uma coisa que ela não quer ultimamente perder, ela é um humano, né? Porque o humano ele tem a total certeza que a árvore muito mais atrapalha que ajuda, tá? No contexto da urbanização. Porque nós estamos realmente, em sua grande maioria, nós temos certeza que nós temos o direito de controlar totalmente tudo que é do meio ambiente, tudo que está em nossa volta. E não é bem assim, né? Hoje eu postei até uma foto de uma construção que a gente conseguiu fazer, liberar aqui na cidade, que tem uma mata em volta da casa, entendeu? A gente conseguiu locar dois chalés dentro de uma área em que o terreno tem 1.200 metros quadrados e a gente utilizou 200 metros quadrados da área para fazer o que a gente precisava e ficou o contorno da casa inteirinho em uma mata com uma quantidade absurda de vegetação. Lá a gente encontra guamirim, encontra vários tipos de eugênias, né? De mícias, a gente acha várias melotomastáceas e por aí vai. Então, assim, pra você ter uma ideia, tem um pederaticum dentro do terreno e produzindo e nativo. Então, são essas coisas que eu acho que a gente tem que realmente aprender a respeitar. Vamos dizer assim, nós temos o dever de respeitar o meio ambiente no seu todo, porque nós fazemos parte dele. Nós não controlamos ele, tá? A gente tem que tirar essa ideia que nós controlamos o meio ambiente. Mas só que nós temos o dever agora de ajudar ele a se recuperar, a regenerar. E como isso? Uma das maneiras é fazendo a arborização urbana, tá? Da maneira correta, para depois não vir a ter um problema. Hoje, eu vou citar um outro exemplo que eu vivenciei hoje. Uma propriedade que eu passei em frente dela, a pessoa plantou mais ou menos umas 25 árvores em linha em cima de um barranco do lado de um muro e de uma distância de mais ou menos uns 5 metros de cada uma da outra e umas até mais perto. Mas tem um problema seríssimo esse tipo de plantio. É de uma pessoa que não tem noção do que é um plantio de araucária. A araucária, ela tem a copa magnífica, frondosa. E a competição depois entre essas araucárias vai causar o quê? Que elas fiquem tortas. Porque uma vai procurar o sol e a outra também. E uma vai empurrar uma para a lateral, que vai crescendo uma de cada lado e que vai causar o quê? Um problema futuro de árvore com risco de queda e que depois que ela crescer, todo mundo vai pedir o quê? Para tirar. E ela foi plantada no lugar errado, num lugar que não dá 1 metro de largura entre um muro, um barranco e a rua. Então, realmente, não é esse tipo de árvore que deveria ser plantada nesse local. Eu defendo totalmente a arborização urbana, mas de uma forma correta, não igual está lá. Porque eu sei o que vai acontecer naquele caso ali. O que vai acontecer é que vão pedir daqui a mais ou menos uns 15 anos, quando aquelas araucárias tiverem um porte já considerável, vão pedir para tirar a araucária porque está com risco de queda em cima da casa, que está para o lado de baixo da rua. É óbvio que é isso que vai acontecer. Isso é uma leitura simples que você faz. Por isso, nós devemos sim utilizar a árvore correta no lugar correto, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Nós temos uma outra questão importante também, que a gente precisa tomar muito cuidado quando vai plantar
uma árvore, tá bom? Em área urbana, que é o quê? Quer ver, ó? Vamos dizer que eu tenho uma árvore, eu tô lá com uma muda de árvore que eu ganhei, tá bom? De alguém. Daí eu tô com um belo de uma sapucaia, por exemplo, que é uma árvore que cresce, fica linda, ela florida, é uma das coisas mais maravilhosas que existem na Mata Atlântica, é uma sapucaia florida que a folha muda de cor para ornamentar com a flor. Só para vocês terem uma ideia de tão magnífica que é essa árvore. Mas é uma árvore que cresce muito. Cresce muito. Antes de a pessoa plantar, consulte um técnico, alguém que conhece de arborização urbana, para saber onde ela deve plantar essa árvore. Será que eu devo plantar essa árvore na beira da rua realmente? Ou na minha casa? Ou se eu tenho uma propriedade rural, eu levo para plantar nessa propriedade rural? Essas questões são muito importantes. Plantar árvore é um ato magnífico. Eu já plantei várias árvores. Aliás, eu acho que plantar árvore eu já fiz, já escrevi um livro quando eu estava na escola. Eu acho que só filho que eu não tive. Eu acho que é só isso que diz que a gente tem que fazer essas 3 coisas, né? Então, falta um filho, tá? Então, então, plantar árvore é um ato magnífico, realmente, que todo mundo deve fazer. Mas só que tem que tomar cuidado, tem que ter critério, tá? Árvore perto de fiação, perto de residência, árvore próximo a construções, seja escola, creche, o que for. Isso é muito importante. Também, até mesmo, uma árvore muito grande, que tem uma copada muito grande, ela pode vir até atrapalhar no trânsito, dependendo do que tipo de tráfego que eu tenho numa via, tá? Por exemplo, se eu tenho um tráfego de caminhão, que é mais alto, de ônibus suburbano ou ônibus que faz entre cidades, intermunicipal, isso daí é muito importante, tá? Porque pode até causar um problema nessa situação. Tem uma questão, e outra questão interessante também, na escolha da árvore. Por exemplo, quando você escolhe uma árvore pioneira, aquela que cresce muito rápido, normalmente uma árvore que cresce muito rápido, ela caduca muito rápido e acaba morrendo rápido. E você acaba causando um problema, em vez de uma solução. Aqui mesmo, outro exemplo de Campos do Jordão. Teve um plantio de umas árvores que foi feito aqui, próximo à escola Teodoro Corrêa Sintra, na Vila Paulista, próximo ao Ribeirão, tá? De Abernésia. Eles plantaram em linha, né, para arborização urbana, algumas árvores, a Bracatinga, tá? Mas a australiana. Nós temos a brasileira e temos a australiana, tá? E ela cresce muito rápido, mas morre muito rápido. Foi coisa de 8 anos, não tinha nenhuma árvore no lugar mais. Simplesmente as árvores morreram. Não tem mais árvore nessa região. Então, e não foi feita uma reposição. Por isso, essa questão de que tipo de árvore você escolhe. Tem um pessoal entrando aí. Legal, a Prana Fazenda entrou aí, a Aline, que sempre está aqui com a gente. A Deise entrou também, né? Entrou também o Davidson, a Aline Rosa. Bom, bem-vindo aí, pessoal. Então, a gente está dando uma explanada, a gente está conversando sobre arborização urbana. Eu já falei algumas questões importantes, tá, aqui nessa live, tá? Que é escolher a árvore correta no lugar correto. Onde plantar a árvore numa arborização urbana. Não plantar debaixo de poste, não plantar muito próximo à esquina. Tem alguns critérios que devem ser levados em consideração. Tá? Falei também um pouco sobre a importância da árvore. Tá? Diminuição da ilha de calor é um dos principais. Diminuição do impacto direto da chuva no leito carroçável, do asfalto, do pavimento. Isso é outra coisa muito interessante. Diminuição também da quantidade de água para drenagem urbana, porque ela acaba absorvendo muita água. Diminuição da poeira, conforto térmico, tem vários elementos, né? Também paisagístico, a alteração do microclima da região. Olha lá, o Jorge mandou aqui. Aqui as construções são feitas sem planejamento, muito próximas às ruas. E com isso fica sem espaço para arborização.
Jorge, isso é um outro problema, que é o seguinte, tem que conciliar algumas coisas, tá bom? Para a arborização urbana. Quer ver um exemplo? Você precisa de um zonamento municipal urbano, que é fundamental, que ele está linkado diretamente com o plano diretor do município, tá? Que vai dizer o recuo que cada residência tem que ter da rua. Isso é muito importante. Entre as residências, lateral, frontal, dos fundos, qual a área máxima que eu posso ter de impermeabilização no meu terreno. Outra questão importante, porque o que aconteceu em São Paulo, por exemplo, é simples. São Paulo não comporta água de chuva. Simples assim. Sabe o que você fez? Você construiu o lote inteiro. Você não tem uma área de absorção de chuva em São Paulo dentro dos lotes. Em sua grande maioria, o lote está inteirinho tomado por prédio. Isso é uma questão muito séria. E daí o asfalto. Daí você diminuiu a malha de rios, porque a maioria você tubulou, ok? Você restringiu o acesso à água nesses rios. Você dimensionou, fez um dimensionamento na época, que isso muda de tempo em tempo, porque você pega a questão da chuva dos 100 anos, 50 anos, 20 anos e por aí vai, para fazer o cálculo. Mas só que nós estamos cada vez mais tendo um intemperismo maior ambiental. Cada vez mais as tempestades estão ficando cada vez maiores. E a quantidade de água que cai num período muito curto aumenta. Entendeu? Então, esse dimensionamento que você fez acabou o quê? Ficando subdimensionado, que não comporta aquela água. O que acontece? O rio vai para a rua. E daí acontece o que acontece em São Paulo e em grandes centros urbanos, como acontece em Belo Horizonte, que eles canalizaram um dos principais córregos do município e está debaixo da avenida principal do município agora. Eles tiveram uma ideia linda, maravilhosa. Vamos criar uma via larga, com 2 pistas separadas, mas esqueceram o seguinte, e a água que ia para esse córrego, o que vai acontecer? Você dimensionou, mas é suficiente realmente? Por isso que nós temos enchentes absurdas em São Paulo. O que aconteceu em Rio Claro essa semana, por exemplo? Um problema seríssimo que aconteceu em Rio Claro, não. Desculpa, não foi em Rio Claro. Foi em São Carlos. São Carlos teve uma enchente absurda semana retrasada em São Carlos, que alagou o centro da cidade todo. Por quê? Eles, mais uma vez, diminuíram a calha do rio principal da cidade, causando o quê? Um grande problema. Você tem uma tromba d'água a montante, essa água vai correr para algum lugar, e onde ela correr, se ela não encontra o leito do rio, automaticamente ela vai causar o quê? Estrago. Ela vai para o meio do rio. E isso acontece, Jorge, por causa disso aí. Falta de planejamento urbano. O problema é o seguinte, a grande maioria dos municípios brasileiros não fazem gestão e planejamento. Isso é lição de casa. Pouquíssimos fazem. E onde entra a arborização urbana nessa questão? Justamente na gestão e planejamento. Por quê? Porque você tem que ter calçada para plantar árvore. Por exemplo, hoje para você criar um loteamento, a arborização urbana ela já está contemplada no projeto de criação do loteamento. Mas até pouco tempo atrás, para criar um loteamento, bastava o quê? Abrir rua e dividir lote. Você não precisava da água, da luz, da esgoto, da pavimentação, da arborização, nada disso. Você simplesmente abria rua e colocava os marcos de divisa de lote, está pronto o loteamento. Isso é muito comum. Era muito comum, agora não. Hoje tem critérios para você fazer. Hoje você faz um projeto, entra no órgão específico para loteamento, aqui no estado de São Paulo é o Grapoab, e ele já contempla a arborização urbana. Tá? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Tá? O pessoal da Prana, eu não sei se está aqui ainda, mas lá na Prana, por exemplo, é uma fazenda que tem uma quantidade de via absurda interna dentro da fazenda. E lá tem eles têm essa questão da arborização dessas ruas
porque lógico que eles viram que eles conseguem manter a rua muito mais em ordem e com menos manutenção quando você tem árvore cobrindo a rua para causar menos problema de impacto direto da chuva na rua. E também com relação à drenagem, das ruas da fazenda. Então, essa questão é muito importante. Quando você trabalha seriamente com a arborização urbana, ela faz parte de um contexto todo. Ela faz parte da drenagem, ela faz parte da pavimentação, ela faz parte da diminuição de CO2 no município, ela faz parte da diminuição da ilha de calor, né? Ela não vai causar um problema futuro, né, de uma árvore errada, no lugar errado, que cresce muito, está próximo à escola, próximo a uma creche, próximo a uma casa. Agora em São Paulo mesmo, nós tivemos agora, essa semana agora passada, eu acho, que caiu um eucalipto enorme em cima de um carro que estava com 4 pessoas e matou uma pessoa. Tá? Um eucalipto antiguíssimo, antiguíssimo. Porque o eucalipto para trás daquele DAP, eu acho que tinha 2 metros de DAP, mais ou menos, diâmetro na altura do peito. Tá? Então, isso deve ser levado muito em consideração. Então, é um contexto geral da arborização urbana. E a arborização urbana faz parte, sim, do desenvolvimento sustentável. Ela está diretamente ligada ao desenvolvimento sustentável. Tá? Porque é melhoria de vida. É simples assim. Você está criando, de verdade, uma floresta urbana, onde as árvores estão interligadas nessa floresta e você vai ter o quê? Uma avifauna muito mais viva. Você vai ter uma rua muito mais alegre, né? Muito mais florida. Eu tive o prazer de conhecer algumas cidades que têm uma arborização urbana fantástica, como São José do Rio Preto, como Buenos Aires, que tem um centro arborizado com jacarandá mimoso, que é uma coisa magnífica. Aquilo florido é de uma riqueza. A rua mais linda do mundo, por exemplo, há uns anos atrás, foi eleita uma rua de Porto Alegre, que ela, florida, era uma coisa fantástica. Mas só que as pessoas têm que aprender a valorizar o que elas têm. Tá? A minha rua mesmo tem uma árvore. Uma árvore, porque a minha rua não tem calçada. A minha rua mal tem rua. É a rua e muro, dos 2 lados. Não tem nem espaço para arborização urbana. Aqui, se as pessoas não predisporem a plantar árvore dentro do quintal, na rua não vai ter. Não vai ter, porque não tem espaço para arborização urbana. Aqui em muitas ruas aqui da Serra da Mantiqueira. Por quê? Planejamento urbano. Falta de planejamento urbano. A maioria dos loteamentos são antigos, que foram projetados com rua de 10 metros de largura, com 1,5 metro de calçado de cada lado, leito carroçável de 7, mas se você abrir 10 metros de largura de rua, você não tem terreno. Você vai ficar com um muro de 7 metros de altura de um lado e um barranco do outro. Um barranco de um lado, aliás, e do outro lado um desfiladeiro, onde vai só ser somente terra, que é proveniente do corte da rua. Então, é aí que está o problema. Né? Você tem que, quando você faz um projeto hoje de urbanização, você tem que pensar nessa contextualização também, tá? Urbana, que você vai ter realmente a rua com calçada, com árvore, sim ou não? Aí é outra questão importante. Há uma lei que obriga os municípios a fazer plano diretor e zoneamento municipal. Isso tem, tá? Mas a arborização urbana ainda não é levada tão a sério no Brasil não, viu, Jorge? Não. Isso parte de cada município, infelizmente ainda. Tá? Eu tenho um exemplo no estado de São Paulo, que é São José do Rio Preto, que hoje está fazendo um programa real de arborização urbana, para mudar o contexto da cidade. Tá? Eu tenho um município, que é uma cidade extremamente quente. Sabe? Eu sou jordanense. Quem conhece Campos do Jordão aí, que né, a Ana que ama aqui, né? Sabe que aqui a nossa temperatura média é 19 graus. 20 no máximo. Entendeu? Eu vou lá para São José do Rio Preto, no meu carro tá marcando 39. Então, aí você vê.
Eu vejo o pessoal reclamando muito de calor, né, em várias cidades do Brasil. E tem outra questão importante também. Quando você aumenta a malha urbana do município, você aumenta a evapotranspiração causada por causa das árvores também, né? E também aumenta até a quantidade de chuva. Você pode ter uma mudança do ciclo de chuva também, tá? Principalmente quando você cria lagos dentro do município, igual tem em algumas cidades. Várias cidades do Brasil têm lago, né? Tem aqueles lagos urbanos bonitos, né? Que eles mudam o microclima no entorno também do lago. É muito comum. Por exemplo, eu lembro que quando eu visitava a Gárcia, quando a minha esposa morava lá, a gente ia no parque da cidade, tinha um lago lá, que a mudança de temperatura em relação... Você sentia uma mudança, um frescor maior, entendeu? E lá é uma cidade quente também. E agora, quando você tem um lago mais composto com arborização urbana, aí você realmente tem uma coisa fantástica, né? Aquelas copas que cobrem a rua, sabe? Tem algumas árvores que são magníficas para isso, né? Para você ter copa, aquela copa interessante. Hoje eu estava falando, por exemplo, para lá com a. Eu estava até hoje conversando sobre a live com o pessoal do escritório, com a Amanda, e a gente parou, eu parei para fazer um alinhamento no carro, numa rua que eu vou até fazer uma filmagem lá, que eu vou deixar depois umas filmagens externas sobre arborização urbana, de exemplo e mau exemplo de arborização urbana, e de exemplo de poda bem feita e poda radical. Porque as podas que são feitas na maioria dos municípios do Brasil, infelizmente, são grotescas, são para matar a árvore, literalmente. Sabe o que é você cortar uma copa inteirinha e deixar só o caule da árvore em pé? Eu tenho fotos disso, de podas feitas dessa maneira no meu município. Isso é crime, isso não é poda. Isso aí é matar a árvore, literalmente. Tá? Então, esse é um problema seríssimo, que é muito comum, infelizmente, em vários municípios do Brasil. Tanto que tem municípios que tem cartilha de como deve ser feita a poda, tá? É obrigado a pedir a poda na prefeitura e se não cumprir, for feita a poda conforme está estipulado pelo município, automaticamente a pessoa vai levar uma multa e vai ter um problema. Mas para isso, você tem que ter a legislação específica de arborização urbana, que são poucos os municípios do Brasil que têm uma legislação específica de arborização urbana. Tá? Aliás, na verdade, a maioria dos municípios brasileiros não tem uma legislação específica para meio ambiente. Tá? Começa daí o problema. Não é nem para arborização urbana, é para a questão ambiental. Então, para isso, né, como eu costumo chamar de foda. É bem isso mesmo, infelizmente. É foda mesmo. Viu, pessoal da Baranaúna Ambiental? Baranaúna Ambiental. É isso mesmo. Infelizmente é isso. Tá? Poda sem nenhum critério, sem nenhuma proteção pós-poda. Porque não é fazer a poda e deixar aquela ferida aberta na árvore. Aquela ferida que você deixa aberta na árvore, ela vai ser um prato cheio para cupim, para fungo, para vários tipos de problema que a árvore pode ter. Tá? Uma questão simples. Uma árvore que é extremamente chata com relação à base dela, do caule, é a araucária. Araucária, qualquer coisa que você faça. A gente fala que se você jogar 10 centímetros de terra no pé da araucária, ela morre. Tá? Só para você ter uma ideia como ela é sensível nessa região, né, do caule com a raiz ali. Ela é extremamente sensível. Uma muda de araucária, por exemplo, se você for tirar a muda e ela cortar a ponta da raiz, ela não vai mais, ela não cresce mais. Ela é extremamente sensível. Então, e outra coisa também, cada árvore tem um sistema de crescimento diferente, tem um sistema de poda diferente, tudo é diferente. Quer ver um exemplo? É muito comum usar tuia, aquele tipo de cedrinho, né, em paisagismo. A tuia, se você tirar um galho, não cresce mais. Do jeito que ela cresce, ela fica o resto da vida. Ela não tem recomposição de galho. Tá? Então, ela vai se manter
Por exemplo, aqui nós estamos tendo um problema seríssimo de um tipo de fungo associado a uma cochonilha, tipo uma cochonilha que está matando uma quantidade absurda de cedrinho aqui, de cupressos aqui na nossa cidade, tá? E o tratamento é muito chato de fazer, tá? Para você ter uma ideia, a gente procura material de outros lugares para tratar esse tipo de problema. Mas onde teve o problema, não volta mais. Ela fica com um buraco no meio. Você elimina, mas ela não recompõe. Então, por isso que não é uma questão tão simples você trabalhar com árvore. Você tem que realmente estudar muito e saber bastante e fazer a coisa certa para não vir ter um problema futuro. Plantar árvores muito próximas não é certo. Elas têm competição de copada. Uma vai jogar a outra para o lado, que vai estar com o caule torto, e futuramente vai falar que a árvore está caindo e vai querer tirar. Isso é um problema muito. São questões que devem ser levadas em consideração. Tanto que por isso, para você fazer hoje um loteamento aqui no estado de São Paulo, você precisa apresentar um projeto de arborização urbana. Ele tem que ser aprovado para ver se realmente ele condiz com o que está no lugar, tá? Vamos dizer que eu faço um projeto, olha só para você ver. Eu tenho os lotes, eu coloco uma árvore no meio de cada lote. Eu vou causar um problema seríssimo no futuro, da entrada do lote. Então, ele vai ter que estar entre linhas, entre um lote e outro, que é o melhor local, porque daí eu libero espaço para entrar de carro, não tem esse problema. E daí eu tenho que pensar o quê? No posteamento. Onde eu vou colocar o poste? Então, vamos trabalhar com posteamento. Vamos intercalar árvore e poste, para eu ter uma questão mais limpa e uma questão que eu não vou ter problema futuro de iluminação da rua. Eu vi uma outra coisa fantástica também que eu vi na Argentina, e se não me engano em Montevidéu também, e em Buenos Aires, que a iluminação é no meio da rua. Você tem um cabo de aço de um lado, outro cabo de aço do outro, que leva a iluminação para o meio da rua, que é para não competir com a árvore, com a arborização, que é outra questão muito legal de você pensar em fazer. Você eleva isso aí, coloca direto lá é feito nos prédios, né, no centro da cidade, e que você acaba tirando do poste normal, né, onde há iluminação. Então você diminui essa competição também da iluminação. Então tem várias coisas que você pode fazer para melhorar. Eu vejo que no Nordeste, por exemplo, igual o Jorge de lá e o pessoal aqui da Baraúna Ambiental. Eu normalmente, eu gosto de fazer uma coisa, sabia? Eu gosto de analisar os municípios. Eu vou lá no Google Earth e abro lá e jogo em cima de um município. Só para ter uma noção do que é um município por cima. Porque diz muita coisa, tá? O que é um município por cima. Primeiro, se tem arborização urbana ou não. Segundo, o que está asfaltado no município ou não. Tá? Dá para você ter várias noções do que é. Os recuos entre as casas, se elas são muito próximas. Que bairro você tem a casa mais próxima da outra, onde é mais espaçada, onde eu consigo ter uma absorção maior de água no solo, onde não consigo. Então, você consegue visualizar várias coisas quando você olha por cima de um município. Embora eu sou engenheiro de campo, eu preciso ir para o campo para sentir de verdade o que é a questão, tá? Então, assim, e no Nordeste, eu vejo uma carência absurda de arborização urbana na maioria dos municípios, principalmente quando você entra mais no interior do Nordeste, tá? Foge das capitais e das cidades maiores que normalmente estão no litoral e acaba indo para a parte do interior. Então você não vê realmente uma preocupação dos municípios em arborizar, em diminuir aquele calor excessivo, em dar mais conforto térmico para a população. E também a falta de critério de construção, que é outra questão muito importante, que está diretamente ligado à arborização. Porque quando você não tem critérios, como eu já disse anteriormente aqui, você acaba fazendo poda de foda incorreta, tá? Você acaba podando um lado da árvore e não poda ela por inteiro. Você desequilibra a árvore, que favorece a queda dela, tá? Muitas vezes você vê cair árvore em São Paulo que a população começa a xingar
porque não dá para conviver com árvore, com perigo, mas na hora que você vai ver o histórico da árvore, você vê que as agressões que ela sofreu ao longo dos anos que causou a queda dela. Ela não era mais uma árvore equilibrada. Ela não era mais uma árvore que estava com o sistema radicular bem postado. Cortaram até a raiz dela para fazer calçada, entendeu? Você provocou também, facilitou a entrada de cupim no caule dessa árvore pela raiz, entendeu? Então, infelizmente, todas as questões de problemas de arborização são causados pelas próprias pessoas. Por quê? Plantaram sem critério uma árvore que não era, às vezes, aquela árvore para ser plantada ali, que nem igual caiu um eucalipto numa rua em São Paulo, sabe? Você pega um eucalipto, vê se eucalipto é árvore para arborização urbana. Eucalipto é árvore para parque, vai, no máximo. Apesar que eu não usaria eucalipto para nada, tá? Sinceramente. Não, tem árvores muito melhores que eucalipto você plantar num parque. Você pega uma figueira, por exemplo, linda, maravilhosa, põe ela no meio de um parque, ela vira até uma atração turística. Aliás, gente, em muitos municípios do mundo, a arborização urbana vira uma atração turística, tá? Eu tirei foto de árvore em vários lugares que eu fui, que eu já viajei. A minha esposa ficava assim, eu não acredito que a gente tá aqui e você tá tirando foto de árvore. Com certeza, é magnífico, é uma coisa fantástica. Eu acho a árvore uma estrutura fantástica, ela é um ser fantástico. São milhões de anos de adaptação para chegar nisso que ela quer, que ela é hoje. Você imaginou o que ela aguentou de mudança climática da Terra ao longo dos milhões de anos que ela existe para chegar nisso que ela é hoje? Tá? Então, ela é sim um organismo perfeito. Eu sou apaixonado por árvore, de verdade. Mas só que árvore certa no lugar certo. Tá? Não adianta eu falar que eu amo árvore e plantar uma araucária. No Japão, tem vários lugares. Dá para citar vários lugares, várias árvores. Nós temos aqui no Brasil um cajueiro, aí no Nordeste, que é uma atração turística. É o maior cajueiro do mundo. Você imagina, um cajueiro é uma atração turística. Tá? Então, é por isso que eu falo, nós devemos sim preservar e plantar, mas plantar corretamente, no lugar certo, tá? A árvore certa, com o sistema radicular certo, com a copada certa, com a altura certa, com o DAP certo, tudo de maneira que ela agregue ao lugar, não que venha a se tornar um problema futuro. Tá? Isso no Rio Grande do Norte, isso mesmo, lá tem um cajueiro que é uma atração turística. O pessoal paga para ir ver o cajueiro, tá? É uma coisa fantástica isso. Aliás, uma coisa interessante, a última vez que eu fui para Rio Preto, num viveiro lá, eu fui lá pegar umas mudas de neve da montanha para plantar no meu sítio, numa alameda. Lá eu ia fazer uma alameda de neve da montanha para ficar tudo branco quando florir, entre os chalés. Eu comi caju no pé, tá? Eu comi caju no pé. É fantástico. E toda vez que eu vou pra Garça também, minha esposa tem um tio que ele faleceu esse ano, infelizmente, mas ele tinha um pé de caju no sítio dele. Eu ia lá no sítio dele só para comer caju no pé, que é uma das coisas mais fantásticas que eu considero, assim, é você comer uma fruta no pé, né? Ainda mais um caju, né? Que nem da minha região é. Tá? Então, assim, você ter, por exemplo, é muito interessante você ir numa cidade onde tem mangueira no meio da cidade, tá? Fazendo parte da arborização urbana. As pessoas pegam manga da rua. Eles mantêm a mangueira mais baixa, então a população acaba comendo manga no meio da rua, que dá na frente da casa. Realmente, isso sim é uma coisa interessante. E quando você começa a fazer uma arborização urbana legal, que você começa a perceber que a população começa a gostar e agregar na vida delas, você começa a perceber uma coisa,
que ela começa a pensar diferente e daqui a pouco ela vai querer fazer uma horta comunitária, daqui a pouco ela vai querer fazer uma compostagem na casa dela, daqui a pouco ela vai ver que realmente o meio ambiente muda para melhor, sim, quando você cuida dele, né, da maneira correta, que vai diminuir os alagamentos na rua, né, por causa da arborização, que vai ter menos indício de água, né, a corredeira vai diminuir na rua, vai diminuir o problema com o asfalto, o asfaltamento da rua dela, que não vai ter tanto problema, porque não vai ter um impacto direto na chuva no asfalto, vai diminuir a quantidade de poeira da casa dela, vai dar conforto térmico para ela. Então, toda essa questão é importante. A arborização urbana soma e muito no contexto urbano. Mas só que nós precisamos sim de governantes e de população que comece a cobrar e governante como começa a fazer planos municipais de arborização urbana e tratem a arborização urbana como uma coisa importante, tá? Aqui em Taubaté tem uma questão muito interessante. Tem 2 shoppings em Taubaté. Um deles tem árvore e o outro não tem nenhuma árvore. Nenhuma. Não adianta procurar uma árvore, você para debaixo dele lá, você não acha, tá? E você começa a querer ir mais no shopping que tem árvore, por incrível que pareça. Porque o conforto térmico é muito maior. Na hora que eu saio, meu carro tá fresco lá fora, não tá aquele... Parece que eu tô entrando dentro de um forno, né, para ser assado. Então, se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta para fazer, eu acho que eu já falei bastante sobre a arborização urbana, né? Já estamos com 1 hora de live, nossa, agora que eu vi. E inclusive, gente, hoje eu tô improvisado aqui, tá? Que quebrou meu porta. Aqui, ó, um pedaço dele aqui, ó. O meu porta celular para colocar, fazer a live. Hoje eu tive que fazer um improviso aqui, mas eu tô improvisado em cima do Júlio Verne, em cima do Tolkien com o Senhor dos Anéis e mais uns 3 livros do Tolkien aqui também, tá? Então eu tô bem, tô com a leitura tá em dia. Então eu acho que era isso que eu tinha para falar com vocês hoje, que a gente precisa sim ter legislação específica para a arborização urbana, que a gente precisa sim cobrar mais o abacateiro. Seria interessante no sítio, na calçada é complicado. Abacateiro costuma crescer muito, tá? Ele costuma crescer muito, a não ser se você começar a fazer uma poda correta nele, tá? Para manter ele menor, para ele não crescer como ele cresce normalmente. Porque o abacateiro costuma ser uma árvore com copada bem volumosa e bem grande, tá? A não ser se você tem um cavalo no seu sítio que comeu umas 2, 3 vezes seu pé de abacate, quando ele estava crescendo, e agora seu pé de abacate é pequeno, igual aconteceu no meu, né? Que o meu pé de abacate, por incrível que pareça, ele ficou pequeno. Eu acho que ele vai dar abacate a primeira vez esse ano, entendeu? Então, abacateiro é uma árvore grande, ele costuma crescer bastante. Tá? Tem árvores que são bem complexas para a arborização urbana. Que nem manga, só se você conduzir, tá? Plantar uma mangueira e deixar na arborização urbana, você vai criar uma mangueira enorme lá, entendeu? E imagina, um pé de manga fica enorme, ele tem uma copada de circunferência absurda, tá? Eu já vi pé de manga que chega a cobrir 900 metros quadrados de área. Só para vocês terem uma ideia do tamanho que pode chegar um pé de manga. Então a mangueira, se ela for usada para arborização urbana, ela tem que ser conduzida, tá? Ou uma árvore legal para arborização urbana é goiaba, né? Goiabeira. Goiabeira é uma árvore que cresce pouco, durabilidade longa, né? Uma mirtácea, né? Eu nunca vi, por exemplo, também usar eu nunca vi, por exemplo, você usar jabuticabeira em arborização urbana, por exemplo. Principalmente em praça, eu acho que ia ficar muito interessante você utilizar a jabuticabeira, que é uma árvore linda. Todos falam que é a única árvore 100% do Brasil, né? Ela só tem na Mata Atlântica, ela não tem mais em nenhum lugar. Ela só tem na Mata Atlântica. Ela é uma árvore exclusiva do Brasil, tá? E devia ser mais utilizada, né?
Inclusive, uma coisa que eu nunca entendi é por que o ipê é a árvore de símbolo do Brasil e não é a jabuticabeira. Por a jabuticabeira ser a árvore que uma árvore só tem no Brasil, né? Eu acho que ela deveria ser considerada a árvore símbolo do Brasil. Além de ser uma mirtácea linda, né? Maravilhosa. Resistente, durabilidade longa, né? Sim, linda, linda. Aliás, a jabuticabeira é uma árvore interessante. Ela é mais cara a muda do que o fruto, né? A turma dá mais importância em comprar a jabuticabeira e plantar do que ter o fruto depois. É uma coisa impressionante. Porque é super caro, né? Uma muda de jabuticabeira. E depois eu vou deixar aí no nosso no Instagram uma lista de algumas árvores interessantes para arborização urbana, tá? Que se aconselha, né? Segundo o pessoal, os técnicos da área, para você utilizar para acabar por causar um problema urbano em vez de um bem urbano, que é a arborização urbana, tá? Então, eu acho que era isso que eu tinha que falar para vocês, tá? Eu sou totalmente a favor. Eu acho que nós também temos que aprender a exigir mais isso, porque a gente, na verdade, a questão ambiental faz pouco tempo que está sendo levada a sério, né, gente? Vamos falar a verdade. Até os anos 80, você não ouvir falar tanto. Aliás, só depois, eu acho que do Estocolmo 72, que começou a falar um pouco mais de meio ambiente, né? Depois teve a Conferência do Rio, né? Teve Paris. Daí que você começou a se tratar de meio ambiente de uma forma mais importante. E as pessoas começaram a sentir, né? Também na pele, né? Porque, por exemplo, o sul do Brasil estava atravessando, até pouco tempo atrás, a pior seca da história deles, por falta de chuva, né? Chuva que, por sinal, proveniente, né? Dos nossos rios aéreos, né? Que formam no Brasil, que vem principalmente da região amazônica. Então, nós temos aí uma questão seríssima a ser cuidada para as próximas gerações, que é o meio ambiente. Mas só que o meio ambiente não é só a Amazônia. Nós temos meio ambiente local, principalmente urbano. E ele tem que ser tratado de outra maneira. O meio ambiente urbano tem que ser visto de outra maneira. Eu acho que o município tem que começar a exigir algumas coisas que não exigia. Por exemplo, a diminuição da área construída nos lotes. Hoje é obrigado a ter 20% no mínimo de área preservada em áreas em lotes com área maior a 1.000 metros. Isso é lei, tá? Então, isso é obrigatório, de verdade. Então, assim, e a gente tem que começar a rever isso. Tem que mudar um pouco esse conceito, essa visão que a gente tem de meio ambiente. Que o meio ambiente é importante para todos, tá? Ele tá na Constituição. E a Constituição anda sendo muito rasgada ultimamente, né? Infelizmente. Nós políticos andam gostando muito de rasgar a Constituição, tá bom? Então era isso. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje um tanto quanto cansado, dia corrido, aliás, semana corrida, final de ano. A Eco Soluções está aberta só até dia 18, e depois a gente tem recesso e volta só ano que vem. Vou estar trabalhando só em casa, no home office, de verdade. Estou meio gripado também. Então, muito obrigado a quem esteve aqui, quem passou por aqui, e depois quem assistiu a live. Tá bom? Tchau para todos, valeu, obrigado.